Olá, pessoal, tudo bem? Está no ar mais um episódio do nosso podcast Senac em Movimento, o podcast alusivo aos 50 anos do Senac aqui em Rondônia. Lembrando que são 80 anos de Senac no Brasil, tá bom? E antes de qualquer coisa, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e ativar o sininho também. E no nosso programa de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o nosso coordenador regional de educação profissional aqui do Senac Rondônia, o professor William Barros. Eu estou aqui com um currículo dele extenso, mas antes de qualquer coisa, antes de ele se apresentar, que eu vou pedir para que ele faça isso, eu quero dar as boas-vindas, professor William. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, Jamile, a todos nossos que nos acompanham aqui na nossa rede social, primeiramente é um prazer estar aqui nesse momento, né? Um programa que vem desenvolvendo aí bons episódios e principalmente falando daquilo que a gente mais gosta, né? De educação profissional, de sistema Fê-Comércio, do comércio como um todo. Então, nós estamos aqui para fazer um movimento interessante. É isso aí, gente. Então, eu já te convido para você ficar conosco durante esse episódio, tá bom? Eu vou fazer agora a minha autodescrição. Eu me chamo Jamile, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos claros, enrolados, olhos claros. Estou vestindo uma roupa azul com a identidade da empresa que eu trabalho. E você, William? Bom, a minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelo curto, estou vestindo uma camisa azul e branca, uma calça preta e tenho uma estatura mediana. Eu recebi um mini currículo teu, mas eu acho que a melhor pessoa para falar sobre ele é você. Então, conta pra gente quem é o William Barros de Andrade. Bom, primeiramente, eu sou um eterno estudante, né? A minha formação, ela está focada na administração e no direito, então eu sou administrador, sou advogado, sou especialista em educação, tenho MBA em gestão de instituições públicas e atualmente estou concluindo meu mestrado na área de administração, pesquisando sobre eficiência de educação profissional na Amazônia. Certo. William, eu vi aqui na minha colinha que você já tem 16 anos de atuação no sistema, propriamente aqui no Senac. Conta pra gente como foi essa chegada aqui à instituição. Bom, antes da chegada, né, tem o início de tudo, né? Então, veja, a minha relação com o sistema Fê-Comércio aqui em Rondônia, em Porto Velho, que é onde a cidade a qual eu nasci, vivi a maior parte da minha vida, iniciou no SESC, né, utilizando do serviço esportivo, né, então futebol, natação. Posteriormente, ao meu retorno a Porto Velho, fiz alguns cursos de educação profissional, ao qual me levou, né, para o início da minha trajetória profissional e cá estou, né? A minha história com o Senac ela é muito interessante porque veio de um direcionamento da minha mãe, né? Então, em algum momento, eu entrei na docência e a minha mãe trabalhava aqui perto, né? E me falou aqui da possibilidade de atuar aqui no Senac, né? Então, essa história já faz 16 anos. Então, entrei como docente dos segmentos de tecnologia, gestão, e fui atuando na gestão da instituição, e hoje eu represento, aí estou liderando, faço parte de uma equipe, né? Então coordeno a nossa educação profissional no estado. William, você falando aí, eu me recordo que nós começamos juntos aqui, né? Trabalhamos um tempo na área de informática, né? E ficamos acho que uns 4 anos mais ou menos. E eu estou pontuando isso porque, como eu falei no início, você hoje é o nosso coordenador regional de educação profissional. Então, para o William chegar hoje, está o quê? 2 anos, William? 1 ano? Quase 2, né? Quase 2 anos. Mas ele teve uma trajetória dentro da instituição. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi chegar à coordenação regional de educação. Olha, é interessante, né, Jamile? Então, nós trabalhamos junto, né, eu e você, e eu tive a oportunidade de trabalhar com várias gerações de senaquianos, né, desde das mais antigas, né, no momento que eu cheguei, desde as mais novas, né? Então, é muito importante essa possibilidade da gente atuar desde da nossa atividade fim, né, ou seja, desde sala de aula até os níveis estratégicos, né? Então, toda essa experiência ela me faz
ter a possibilidade de compartilhar, de construir com a nossa equipe bons processos, né? E para que a gente continue a nossa história exitosa dentro aqui do nosso estado, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande, um privilégio, né? Conseguir percorrer vários setores, né? Várias áreas da nossa instituição ao longo desses 16 para 17 anos, né? Nesse ano. Para ti, William, qual é o papel de desenvolvimento do Senac no Brasil? Considerando essa instituição que já tem aí 80 anos, né, nacionalmente, como que você vê isso? Olha, o Senac, desde a sua gênese, né, quando você considera que um grupo de empresários toma uma iniciativa, né, de constituir um sistema social, né, que hoje ele é o sistema, ele tem a título de mundo, né, uma especificidade tão grande, porque assim, dentro dessa iniciativa, onde esses empresários criaram essas instituições, e a nossa é uma delas, o Senac, é um grande aceno de uma instituição que veio preencher uma lacuna, né, exatamente da formação profissional daqueles estratos da sociedade que muitas vezes não têm o acesso, né, a uma formação de qualidade. Então, o papel do Senac, se a gente pensar a nível nacional, estamos aí há 80 anos desenvolvendo a educação profissional no Brasil, e aqui em Rondônia já estamos há 50 anos, é exatamente possibilitar para a sociedade, né, e principalmente proporcionar às empresas do segmento de comércio de bens, serviços e turismo uma possibilidade de ter esse profissional já capacitado, né? Veja, dentro do comércio, que é a nossa área de atuação, é onde nós temos o principal estoque de empregos, né? Corresponde a mais de 70% dos empregos a nível de Brasil. Então, uma instituição como o Senac, que faz parte do sistema comércio, e aqui em Rondônia nós fazemos parte do sistema FEComércio, ela vem exatamente para proporcionar a mim, como eu contei anteriormente, a muitos de vocês, né, me arrisco a dizer aí uma grande parcela da nossa sociedade, a percorrer um caminho que ele vai te levar, seja para o mercado de trabalho ou seja para uma condição melhor, né? Acredito que nós vamos conversar aqui mais um pouco sobre isso. Então, é uma instituição que tem um papel histórico, só que ela nunca deixou de ser uma instituição atual, inovadora e que a todo momento se desafia. E trazendo agora para Rondônia, né? Trazendo para o nosso estado, como você avalia a consolidação do Senac aqui no nosso estado especificamente? Bom, o estado de Rondônia é um dos estados mais novos da nossa federação, né, do nosso país. E quando a gente fala que o Senac tem 50 anos, muitas vezes, né, rondonienses, né, profissionais que estão em outras instituições, eles entendem a grandeza da nossa instituição, né? Jamile, veja, dentro da nossa história aqui em Rondônia, nós já atendemos mais de 500 mil pessoas, né? Então, olha isso, né? Se a gente for olhar que a nossa população de Rondônia não chega a 2 milhões, esse é um número considerável, né? E assim, dentro do crescimento do nosso estado, o nosso sistema FEComércio sempre esteve presente. E o Senac, como é a nossa atuação de educação profissional, dentro dos nossos 9 eixos, a gente vem desenvolvendo não apenas formação, mas transformação de vidas, né? Isso a gente observa a todo momento. Então, a nível nacional e a nível regional, a nível de estado, é uma instituição que eu não consigo imaginar que ela não existisse, né? Muito pelo contrário, né? Ela existe e faz um papel primoroso, né? Primoroso para levar a educação de qualidade para a nossa sociedade como um todo. William, a gente também gostaria de mostrar, né, para quem está acompanhando a gente, o Senac em números. Né? Eu tenho algumas observações aqui, mas eu gostaria que você trouxesse para a gente os números do Senac de 2025. O que você acha legal para comentar e contar para a gente? Olha, a nossa instituição ela tem uma atuação, quando a gente fala Estado mesmo, né? Desde o nosso
dos nossos distritos mais longínquos aqui em Porto Velho ao nosso Cone Sul, né? Então, no ano passado, nós atendemos e desenvolvemos a educação profissional em 18 municípios aqui do nosso estado. Tivemos aí um atendimento com mais de 17 mil atendimentos. Dentro desses 17 mil, tivemos mais de 8 mil matrículas em cursos, né? Então, é um resultado que impacta, né? E que leva a possibilidade, principalmente para aqueles alunos que desenvolvem a educação profissional conosco, a mudar, né? A mudar a sua trajetória, seja profissional, seja de vida, né? Quando a gente observa que, de acordo com o Banco Mundial e a FGV, algo em torno das pessoas que desenvolvem, que fazem educação profissional, tem um ganho mais de 30% do que quem não faz, né? Então, isso aliado a toda essa estrutura que os empresários desenvolvem, né? Porque o nosso sistema, ele é liderado, conduzido, né, pelos empresários, né? E aqui em Rondônia, pelo nosso presidente Ranieri Coelho. Então, são iniciativas empresariais que levam a educação profissional a 18 municípios, no caso do ano passado, e até os 52, a nível também de outras ações que nós executamos, como, por exemplo, a EAD, né? Como você bem falou, é uma forma de alcançar os municípios que não têm unidades fixas, né? Unidades do SENAC fixa. E o que a população de Rondônia ela pode esperar do SENAC agora em 2026? Teremos novidades? Temos novidades? Como tá? Como nós conversamos anteriormente, o SENAC é uma instituição, né, um senhor aí, uma senhora instituição de 80 anos aqui, de 50, mas que a cada ano ela se renova, né? Então, veja que dentro do nosso ciclo de planejamento e oferta, sempre estamos pensando naquilo que converge para que o mercado do comércio precisa, né? E principalmente também das potencialidades municipais. Dentro desse ano, nós já estamos trabalhando ações voltadas à tecnologia, né, entendendo que a tecnologia faz parte do nosso contexto atual e que sem ela a gente não consegue atingir os nossos objetivos, né? E dentro, principalmente, dessa inovação para esse ano, eu destaco o retorno da nossa Escola Aberta de Informática, que assim, é um produto que eu, por exemplo, passei por ela, né? Muitos de nós aqui, passamos aqui pela informática básica e muitas vezes, quando a gente fala em informática básica, parece que ela perdeu o tom, né? Mas o que acontece é o contrário, né? Como ela é necessária, né? Então, todo esse letramento digital, esse nivelamento para a gente conseguir chegar a utilizar a inteligência artificial da maneira adequada, precisa passar por um processo como esse, né? Então, a nossa oferta está concentrada na aprendizagem, que é o nosso principal programa, né, aqui no nosso estado, e dentro da liderança do nosso presidente, Ranieri Coelho, vem investindo pesado dentro desse programa, que é exatamente aquele programa que é regulamentado por lei, onde nós atendemos o jovem de 14 a 24 anos, e aí ele desenvolve a educação profissional aqui conosco, ele trabalha nas empresas, né, para que ele continue a sua formação metódica, e ele, ao final desse processo, ele tem a certificação do SENAC e tem a experiência também, além de receber, né, por esse trabalho. Aqui no nosso estado, nós nos destacamos como a segunda maior oferta da aprendizagem profissional a nível de Brasil, né, em termos proporcionais, né? Então, veja como a nossa liderança está pensando nas empresas para atender, porque isso também é uma determinação e as empresas precisam cobrir cotas, né? Então, o SENAC a cada vez mais vem estendendo, aumentando essa oferta. Também investimos, né, seguindo a nossa liderança maior, o presidente Ranieri Coelho, nós estamos investindo bastante em cursos técnicos. Cursos técnicos é aquela formação mais robusta, né, Jamile? E é uma formação que pode te levar ao mercado de trabalho, algo em torno de 70% desses profissionais já são absorvidos pelo mercado de trabalho, né? Então, dentre o retorno também, principalmente da saúde, né, ofertamos novamente o técnico em enfermagem, que é um curso histórico, onde a nossa instituição sempre fez a diferença
inclusive nos momentos pandêmicos, né, onde nós disponibilizamos à nossa comunidade vários profissionais para também atender naquelas frentes. Então, o Senac ele vem a todo momento diversificando, nós estamos monitorando o mercado e principalmente agora, né, apesar das nossas 7 unidades físicas organizadas estrategicamente dentro do estado, nós temos o advento das nossas 3 unidades móveis, né, que estão trazendo também inovação dentro do portfólio e vocês vão acompanhar muito em breve esse movimento e esperamos que muitos também passem por essas etapas, né? Então, dentro desse cenário de inovação, né, se a gente for ficar falando, são muitas questões, mas é por aí que nós estamos caminhando, viu, Jamile? E já nos preparando para dar mais passos ainda largos para o próximo ano. Então, assim, o William já deu um spoiler, né, que a gente está trazendo aí de volta a escola aberta, que tem sido uma demanda há muitos anos, né, a gente que é da comunicação, a gente sempre recebe esse tipo de questionamento, até nas redes sociais, quando que vai ter curso de informática? Então, para você que está nos acompanhando, já fica aí o spoiler de que já está vindo, já estão aí em tratativas, em testagens, né, professor William? Exatamente, já está chegando, né? Muito em breve acompanhe as nossas redes sociais, que muito em breve, né, nós já vamos estar comunicando e vamos estar aguardando vocês aqui para fazer a sua inscrição e entrar na nossa escola aberta. Isso mesmo. E aí, aproveitando o gancho aqui, ele pontuou sobre as nossas unidades móveis, que são as meninas dos nossos olhos, né? Temos hoje 3 unidades, que é a gastronomia, de beleza e a Smart Lab. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, professor, o que essas unidades, qual o impacto delas na interiorização aqui no nosso estado? Olha, é muito legal falar sobre as nossas unidades móveis, né? As nossas carretas, né? Primeiramente, é dizer que o nosso presidente, Ranieri Coelho, teve assim uma grande visão, né? Um grande trabalho para trazer esse investimento para o nosso estado, e aqui está. Jamile, primeiramente, vamos analisar de forma fria, né? Veja, todo investimento em educação, a cada R$1 investido em educação profissional, ele se reverbera 3 a 4 reais dentro de um território, né? Isso o Banco Mundial falando, né? Então, um investimento como esse, ele já movimenta o Estado, né? Agora, pelo lado pedagógico, olha só, nos países mais ricos, algo em torno, quase a metade dos jovens, eles passam pela educação profissional. É dizer que eles vão continuar na educação profissional? Muitas vezes não, né? Mas quando a gente olha para o nosso país, a nossa estatística ela é bem diferente, né? A de 10 a 14% dos nossos jovens passam. E aqui em Rondônia, um estado grande, né? Nós temos aqui a maior capital em território do país, né? Aqui em Porto Velho. Nós temos um estado grande, né? Ou seja, a densidade demográfica dele é muito pequena, ou seja, existe muita terra para pouca pessoa. E existe desafios logísticos tremendos, né, para você atender a municípios aqui que a gente só vai de barco e outros municípios que é muito difícil de chegar. Só que dentro dessa seara entra as nossas unidades móveis, né, com 70 metros quadrados, aí 18 toneladas de educação profissional, né? Então, assim, nós estamos fazendo os ajustes. A partir do segundo semestre, as nossas unidades móveis já estarão fazendo os primeiros atendimentos. E elas vão trazer grandes possibilidades de formação no que há de mais moderno, né? Seja nos 3 segmentos que nós falamos, você falou muito bem, né? A gastronomia, a beleza, e dentro da Smart Lab a possibilidade de trabalhar gestão e tecnologia, trilha de formações extremamente aderente àquele território, né? Então é uma possibilidade em que pese o Senac já atuar de forma descentralizada, né? Nós temos 7 unidades, só que a gente, atualmente, por exemplo, nós temos cursos sendo desenvolvidos em mais de 13 municípios aqui, né? Como que acontece? Através das parcerias, né, Jamile? Então, dentro das parcerias com as instituições públicas, privadas, o Senac descentraliza também a sua oferta e desenvolve. Mas as carretas, elas trazem, assim, uma tecnologia embarcada que favorece a aprendizagem, né? E você que tem essa curiosidade,
Você sabe que no último episódio nós falamos aqui sobre a Semana S, né? Então participe, 15 e 16 de maio as nossas carretas estarão desenvolvendo formação e apresentando o que elas podem fazer à comunidade. A gente está falando aqui da estrutura da instituição, né? Mas a gente sabe que para a gente ofertar bons cursos, nós precisamos ter um corpo docente de primeira. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como tem sido esse trabalho, essa formação do nosso corpo docente. Bom, nós iniciamos aqui a nossa conversa, né? E eu disse, e sou professor, né? E eu disse que sou uma pessoa que nunca parei de estudar, né? Então, os nossos docentes, eles têm também essa trilha, né? Existe no tempo que eu iniciei a minha docência, certo momento, um tio meu que já era professor há muito tempo, ele me perguntou, né? William, o que é ser professor para ti? Né? Eu falei, é isso, é aquilo, né? Teorizando, né? Ele falou assim, olha, para mim, a única diferença do professor e do aluno é que o professor é o aluno que nunca parou de estudar, né? Então, a nossa classe de docente, os nossos docentes aqui do nosso SENAC, eles atuam numa formação contínua e continuada, né? E aí, dentro do SENAC, o SENAC ele trabalha de uma forma, ele trabalha em rede, né? Então, aqui é o SENAC em Rondônia, né? Então, dentro da nossa organização, existem iniciativas nacionais de formação, como, por exemplo, o nosso Saber SENAC, que é uma universidade de cursos que os nossos docentes têm acesso, seja de questões mais técnicas da área, seja de questões atitudinais ou atualizações do mercado. Então, nós temos nessa nossa Universidade do Saber, né? Dentro da nossa formação, trabalhamos muito o MPS, que é o Modelo Pedagógico SENAC, é um modelo próprio que a nossa instituição trabalha, e nós temos uma premissa de que o aluno é o protagonista. Só que para o aluno ser o protagonista, nós que estamos como educadores também temos que ser. E a gente vem proporcionando aos nossos docentes formações dos mais variados níveis, né, e segmentos, né? Então, nós temos formações ligadas à diversidade, temos formações ligadas a próprio MPS, vamos agora passar pelas formações Maker, né? E dentro disso ainda temos o incentivo àquela formação mais tradicional, como graduações, especializações, né? Então, assim, o SENAC ele é uma grande escola, né? Nós participamos também de encontros nacionais. Então, dentro desse cenário, os nossos docentes estão sendo a todo momento oferecido, né, oportunizando que eles se desenvolvam enquanto profissionais técnicos e também enquanto indivíduos, né? Porque é necessário, né? E principalmente para que a gente acompanhe o movimento da sociedade. William, e fala pra gente como que o SENAC ele tem se adaptado a esse novo cenário de tecnologia e inovação. O que a gente pode falar para quem está nos acompanhando aqui? Bom, a tecnologia, ela trouxe um sentido novo para o momento atual, né? Principalmente dessa jornada que nós passamos pós-pandemia, onde se teve aí uma evolução exponencial da tecnologia, né? Em que pese ela já existir, mas teve um desenvolvimento exponencial que nos traz aqui, né? Então, veja, o SENAC, a nível de Rondônia, a nível de Brasil, mas especialmente aqui em Rondônia, seguindo a nossa liderança do nosso presidente Ranieri Coelho, vem investindo pesado na tecnologia, né? E quando a gente fala em tecnologia, não é apenas ligada à área da informática, né? Digamos assim. Mas aqui nós temos, Jamile, o nosso laboratório de saúde extremamente tecnológico, né? Onde nós temos aí um objeto de aprendizagem, né? um manequim que ele simula várias ações humanas e que ele pode ser programado, né, exatamente para que ele proporcione aos nossos alunos do segmento situações reais, né? Então, o nosso laboratório de saúde é extremamente moderno, né? Nós temos dentro das nossas instituições o laboratório Maker, que, como o próprio nome diz, né, é o lugar de ideação, prototipação, cocriação, construção,
né, reflexão e construção novamente, onde nós temos lá todo o maquinário, né, equipamento, seja de marcenaria, até os mais evoluídos, como as nossas impressoras 3D, as nossas máquinas de corte, né, no sentido não da tecnologia pela tecnologia, mas uma tecnologia que tenha sentido dentro da nossa educação profissional para cada segmento, né? E aí, cada segmento que a gente passa, nós vamos observando a tecnologia embarcada. E ainda mais, dentro dessa parte estrutural que nós estamos falando, ainda existe uma outra etapa, né, que a nível, por exemplo, nós aqui no Senac Rondônia, nós utilizamos os aplicativos Microsoft, né, que vão desde o Word, o Windows que a gente conhece, mas as ferramentas de IA, né, de inteligência artificial, ferramentas de produção, nuvem, né, ainda estamos aliados à Cisco Academy, né, que é uma parceria estratégica onde os nossos alunos dos cursos de informática participam de competições, tanto da Cisco e também de formações da própria Cisco, que é um grande player desse mercado, né? Dentro da nossa área pedagógica também estamos totalmente, atualmente, muito tecnológicos, né? Temos ferramentas para construção de plano de trabalho docente com IA, temos um espaço de troca de informações. Então, toda essa parte da tecnologia, ela vem sendo empregada na nossa área finalística, né, na nossa área pedagógica e também nas nossas áreas de retaguarda, né? E além de falar das nossas unidades móveis, né, das carretas, como nós já falamos aqui. E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse programa que a gente está startando aí também, o Talent Hub, esse trabalho que tem sido feito junto com as empresas. A gente sabe que temos aí o sistema Fé Comércio, onde a gente ali é um vetor social do sistema. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente o que o empresário ele pode esperar também do Senac hoje. Muito bom, Jamile. Veja, nós falamos muito aqui das ações educacionais, né? Os cursos, as ações extensivas, né? Mas o Senac ele vem evoluindo para fazer mais entregas também, né? Então nós temos os nossos programas de educação profissional organizados em 9 eixos, perdão, e nós temos também serviços que são direcionados aos empresários, né? Dentre esses serviços, vamos dar ênfase aqui no Talent Hub, né? O Talent Hub é o nosso programa de talentos. O nosso presidente Ranieri Coelho lançou o programa, né? Então o programa ele tem a finalidade de proporcionar às empresas do nosso segmento de comércio de bens, serviços e turismo e os nossos egressos um encontro, né? Então proporcionando às empresas um ambiente, né? Um serviço que ele possa trazer profissionais qualificados para que possa ingressar na empresa, né, e fazer um bom trabalho. Muitos empresários, né, e a gente acompanhou dentro da nossa escuta ativa, dentro das nossas atuações, dentro do nosso sistema, né, então os empresários pediam, falaram assim, olha, como que eu contrato, né, o aluno formado no Senac, né, o profissional formado no Senac, né, uma coisa mais dinâmica, moderna. Então esse produto ele vem exatamente para preencher essa lacuna, que não apenas nós estamos atendendo uma demanda do mercado e formando esses profissionais, mas agora entregando ele para o mercado de trabalho. Agora nós estamos colocando uma ponte, né, levando muitos deles diretamente para empresas que já estão precisando, né? Só que ele vai muito além disso, né? Ele é um programa que busca também fazer formações pontuais, né, para que esse egresso ele consiga participar de processos seletivos e consiga naturalmente ser contratado. Então, dentro desse programa, ele vai fazer a captação de currículo dos nossos egressos, ele vai fazer a captação de vagas do nosso segmento e ele vai preparar ainda esses profissionais aqui, como por exemplo, né, a como participar de uma entrevista, né, como organizar bem o seu currículo, dentre outras ações, para que esse encontro aconteça, né, para a ponte entre quem forma e quem transforma, né, que ela realmente se efetive.
E aí, Jamile, é muito interessante isso daí, porque o programa ele não tem nem um mês de lançado, né? Nós já temos aí, já estamos em quase 100 contratados, né? Então veja a potência dessa iniciativa que o nosso presidente Ranieri Coelho trouxe para o nosso Senac, né? Veja a potência dessa ação. E ela escala no estado inteiro, né? Não é apenas aqui de Porto Velho, muito pelo contrário, ela tem um potencial e já está atuando, né, a nível de estado. E nós vamos ainda ter um evento especial na Semana S, né, que é uma grande jornada do emprego, né, através dessa ferramenta. Então, assim, é um produto formidável, né, e volto a frisar, né, tem uma potência muito grande, né, tem uma alta demanda. E temos mais produtos ainda, viu, Jamília? William, só recapitula para a gente aqui. Para a pessoa se inscrever no Talent Hub, ela tem que ser aluna, ela tem que ser egressa. Explica melhor para a gente. Legal, muito bem. Então vamos lá. Quem pode ter acesso ao nosso programa de talentos, o Talent Hub, né? É o egresso do Senac, o egresso que ele concluiu, né? Que você foi até o final da sua jornada de formação. Então, você de qualquer ano, né? Por exemplo, eu que fiz lá nem me lembro qual foi a data, né? Posso também estar utilizando, né? Entra no site, né? talentos.ro.br, você vai ter mais informações. Quer informação em loco? Vem aqui à nossa unidade da Esplanada, né? Você vai ter um atendimento, e das nossas unidades também, nas nossas demais unidades do estado, você vai ter um atendimento personalizado, né? Então, é um produto que ele está ligado àquele aluno que concluiu o seu curso no Senac, né? E aí você vai ter acesso a um hall de vagas, e a gente espera muito que você também passe por esse processo e consiga a sua vaga no mercado de trabalho. E para os empresários, viu, Jamile, é uma ferramenta que ela é aberta, né? Existe lá os contatos da nossa equipe, então você que é empresário, né, tem uma vaga, está com dificuldade de captar candidatos, entra no nosso site, né, faça o seu cadastro, a nossa equipe vai avaliar, e aí muito em breve, né, você vai ter o seu cadastro dentro da plataforma e você vai poder também oferecer as suas vagas e estar recebendo esses egressos, que eu tenho certeza, né, que é o que o mercado responde, né, vão fazer muita diferença na celeridade do teu processo, no custo do teu processo, né, então diminui o valor que você vai precisar gastar, seja de tempo, seja de recurso financeiro. Então, um produto que vem atender a essas expectativas, né, do setor produtivo e dos nossos egressos aqui do Senac. Vocês viram aí que tem muita informação, né? Mas, William, tem mais coisa? Ainda tem, viu, Jamile? É importante você instigar, né? E aí a gente estava falando sobre o Talent Hub, né? Muitas dessas empresas, nós temos uma estatística aí da CNI que algo em torno de 60% dessas empresas ela tem dificuldade em contratar. Seja a dificuldade do próprio processo, ou seja a dificuldade de encontrar aquele profissional que atende às expectativas dele, né? E aí, se a gente olhar para o futuro, o negócio ainda fica mais complexo, né? O CDE diz que 9 em cada 10 empregos exigirão um nível maior de qualificação. Dentro dessas informações, o ecossistema de ofertas do Senac, ele está organizado, né, no nosso programa Senac de gratuidade, que é um compromisso que o nosso sistema tem com o governo do nosso país, né, onde nós investimos quase 67% do nosso orçamento para a gratuidade. Então, dentro dessa gratuidade, existem critérios, né, específicos, como renda per capita, né, e outros que você pode encontrar no nosso site, mas é a nossa maior oferta de cursos, mas não para por aí. Ainda nós vamos ter, né, nós temos dentro do nosso ecossistema 2 plataformas interessantes. A primeira é a plataforma Orango, que é uma plataforma que traz pílulas de conhecimento, cursos mais rápidos, cursos que nós não estamos ofertando a nível presencial e nem é um curso mais robusto, né? Mas é uma plataforma que ajuda muito, né? Às vezes você tem aquele conhecimento e fala, poxa, como é que eu faço isso, né? Entra na nossa plataforma, né? Que aí você vai ter o acesso lá a um hall de formações rápidas e com certificação do Senac. E aí, se a gente olha, né, o Senac ele não desenvolve apenas
formações pontuais, né, como aperfeiçoamentos, qualificações, curso técnico. A gente desenvolve também graduações, pós-graduações, extensões dentro da nossa rede Senac EAD, que é a maior rede EAD do nosso país, e temos conceito 5, é uma escola altamente com uma qualidade, né, que é comprovada. Então, aqui em Rondônia você também tem. Dentro ainda do nosso ecossistema, nós falamos do Talent Hub, mas nós ainda temos mais um produto para os empresários, que é o Senac Empresas, né? Empresário, dentro do Senac Empresas, você tem a possibilidade de criar um programa de formação para o teu colaborador, né? Então, acessando essa plataforma, que para você, empresário do comércio, é gratuita, você vai ter acesso, cadastrando a sua empresa, você vai ter acesso a oferecer para os seus funcionários formações EAD, são formações flexíveis, que ele pode fazer a qualquer momento, né? Não tem essa necessidade de vir presencialmente, e ainda certificado pelo Senac, né? E dentro ainda do nosso ecossistema de oferta, nós temos as parcerias, Jamile. Veja, a nossa instituição, que é oferecida pelos empresários, né? Ou seja, o setor produtivo oferece toda essa estrutura para a sociedade, e ainda mais, dentro da criação do Senac, ele também está para apoiar as políticas públicas, né? Então, nós podemos oferecer toda a estrutura que nós temos a nível de Estado, a nível das nossas unidades móveis, para programas públicos. Como exemplo, o próprio Vencer, que é um programa extremamente exitoso atualmente, sendo desenvolvido também pelo Senac, né, em parceria com o governo do Estado. Então, toda a nossa estrutura, toda a nossa capacidade de atendimento de formação de educação profissional está à disposição também dos entes públicos. Seja você um ente municipal, estadual, ou até temos contrato também com a própria União, você pode, né, à medida que existe essa necessidade, compor uma parceria conosco, e a gente desenvolve um projeto como a gente já vem fazendo ao longo desses 50 anos. Né? Então, a gente consegue oferecer, Jamile, uma formação robusta para a sociedade, aquela sociedade que não tem ainda uma condição de pagar por uma formação profissional. Nós temos cursos mais específicos, demandas pontuais para quem tem como investir numa qualificação profissional, e também atuamos com parcerias para que a gente leve a política pública idealizada pelo ente responsável, né, e seja qualquer poder, executivo, legislativo, judiciário, né, aonde for necessário. Né? Então, o Senac, ele é realmente um grande player da educação profissional, e principalmente uma instituição que tem por princípio, né, a transformação de vidas através da educação profissional. Vocês ouviram aí o nosso coordenador regional de educação profissional aqui do Senac Rondônia, William, sempre muito inteligente, sempre trazendo muita informação e informações preciosas para o nosso regional, para você que nos acompanha. E William, a gente já está encaminhando para o encerramento desse programa, né? E a gente sempre deixa 2 perguntinhas para todos os nossos entrevistados. A primeira é: como você vê o Senac Rondônia daqui a 10 anos? Olha, eu vejo uma instituição que atende de forma muito eficiente as demandas do nosso mercado, né? Ou seja, com formações muito ligadas à tecnologia, e principalmente formações que até extrapolem os nossos níveis de educação profissional hoje, como, por exemplo, até mesmo desenvolvendo o ensino médio integrado ao técnico, que a gente também se transforme em uma instituição que faz a educação superior, presencial, né, a nível tecnológico. Então, o que eu vejo é uma crescente nesse sentido, que é o que a gente vem sonhando, né, com ambientes modernos, com realidade virtual, utilizando tudo que há de tecnológico e acessível, voltado às profissões do comércio de bens, serviços e turismo. Você falou aí
que você espera que daqui a 10 anos nós estejamos muito mais tecnológicos. E aí eu te pergunto o seguinte, como você definiria o Senac em uma palavra? Oportunidades. Oportunidades. É isso, gente. É isso que o Senac tem para você, oportunidades. E com essa palavra eu quero encerrar o nosso programa e já agradecer o William por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que foi uma tarde muito enriquecedora, nós aprendemos muito e ficamos muito felizes por ter vocês conosco até o encerramento desse programa. E antes, William, eu quero pedir para que você faça suas considerações finais. Bom, Jamile, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a toda a liderança do nosso presidente Ranieri Coelho, as nossas diretoras, a essa equipe brilhante do podcast. Eu acho que é um momento especial aqui da gente falar, sobre o que a gente mais gosta, e também dizer que da gratidão que eu tenho de fazer parte de uma equipe de quase 190 funcionários espalhados por esse estado inteiro e que estamos incansavelmente, somos imparáveis, na construção de soluções, de arranjos para que a gente leve essas oportunidades a quem precisa. É isso. E lembrando, para você não se esquecer, tá bom? De curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. E não esqueça, tá bom? Porque juntos construímos futuros. Até o próximo episódio.